No ano de 1998, o ator Mel Gibson deu uma entrevista a um canal de televisão norte-americano que deu início à fúria da imprensa e da indústria cinematográfica contra o ator. O tema da entrevista era a vida cotidiana das estrelas de Hollywood, seus contatos, amizades, as pessoas com quem se relacionavam e saíam para jantar. E naquela oportunidade, o entrevistador contou uma experiência estranha que o deixou assustado durante uma reunião que ele teve com o ator Christopher Walken, que ficou conhecido pela sua atuação em filmes como Clique, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça e Prenda-me se for capaz. E logo após o entrevistador contar a experiência estranha que teve com o ator Christopher Walken, Mel Gibson conta a sua experiência estranha que também teve com o ator Christopher Walken. Em ambos os relatos dos dois, um fato em comum ocorrido chama muito a atenção. Em ambos os encontros com o ator Christopher Walken, é relatado pelo entrevistador e pelo Mel Gibson que Christopher Walken consegue, de forma sobrenatural, flutuar. Acompanhe agora o momento da entrevista em que o entrevistador e Mel Gibson relatam sobre os seus encontros com Christopher Walken. Yeah, Christopher Walken, first time I ever did a casting session in America, terrified me. Me too. I mean, fucking hell. I came to meet the guy. They said, oh, he's flying in from God knows where. Yeah, but he didn't need a plane, right? Yeah. It's like He didn't need a plane. He came in, he was doing all the kind of Scorsese stuff. And I said, have you had a chance to read the script? And he looked at me and he said, do you like my face? And I went, yes. And he said, well, that's fucking great, because if you don't, get De Niro. Fuck you, I'm out of here. And stood up and walked out. And everyone said, well, that I think was quite a good meeting. No, he came to see me on a rooftop in New York. I said, hey, can I talk to you? And he said, sure. And he floated in, sideways, through a crowd of people. He was wearing black. And it was like one of those old vampire movies where they don't walk, but they glide. And he was a dancer, so he has he's very, graceful. Yeah. And he moved sideways, and he just sat down in a chair next to me. And it kind of frightened me. And he's a very smart guy. And we started talking, and I didn't, say much of anything about reading the script, nothing. I just started talking about the Middle Ages, and he began to talk tortures. And we swapped tortures, because I'd read this book on torture. And I tried to recall some of the most heinous things I'd ever read in this book. And he was like, oh, and he'd try and top it. And and my assistant was there, and he left because he couldn't stand it anymore. Yeah. The air had turned cold. And then he left, and I wanted to leave. And because I knew that I didn't want to work with him. Yeah. And he was getting scary. Yeah. And then I turned around, and it was on top of the Peninsula Hotel. I turned around to avoid his steady gaze at one point. Yeah. And I was looking at a building with the top of the sixes on it. So there was a huge illuminated triple six in red. Yeah. And I went from that to that to that, and he started smiling. And I thought, oh no, Chris Walken is the Antichrist. Você percebeu que Christopher Walken sorriu quando ele viu a reação de Mel Gibson quando o mesmo enxergou o número 666 no topo do prédio? Talvez Christopher Walken estivesse debochando da fé e das crenças de Mel Gibson, porque sabia que ele era cristão e sempre fez questão de falar sobre a sua fé para as pessoas. Eu não acredito que Christopher Walken seja realmente o anticristo ou o antimessias, mas acredito no relato do entrevistador e do Mel Gibson, pois eles sabiam que as suas declarações teriam consequências negativas na vida de ambos. E foi o que realmente aconteceu. Mas, mesmo assim, Mel Gibson nunca veio a público
para dizer que havia mentido sobre o que havia dito sobre o ator Christopher Walken. Após aquela reunião, Mel Gibson e Christopher Walken nunca mais se encontraram e nunca trabalharam juntos em nenhum projeto. A partir da exibição da entrevista, que você acabou de ver, tudo começou a dar errado na vida de Mel Gibson por muito tempo. Durante anos, Mel Gibson foi acusado, julgado pela mídia e pelas pessoas. A vida de Mel Gibson só começou a mudar no ano de 2004, quando ele produziu o filme Paixão de Cristo. Ele queria lembrar o mundo inteiro de que o Filho do Criador veio ao mundo com uma missão especial de morrer em sacrifício, trazendo consigo a redenção. Nenhum filme na história conseguiu retratar tão bem a profecia bíblica sobre como seria o sofrimento do Messias quanto vemos no filme Paixão de Cristo. Em Isaías, capítulo 53, versículos 5 a 7, diz o seguinte: mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo corretivo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores dela, assim ele não abriu a sua boca. O filme A Paixão de Cristo, produzido por Mel Gibson, foi um verdadeiro sucesso, arrecadando mais de 600 milhões de dólares de bilheteria e ajudando a milhares de pessoas a se arrependerem dos seus maus caminhos e voltarem a se conectar verdadeiramente com o Criador. Acredito que o que aconteceu no encontro entre Mel Gibson e Christopher Walken foi uma batalha espiritual, onde um servo do mal buscou destruir a fé de um cristão, com a intenção de levá-lo para o lado do mal, mas que, felizmente, não obteve o resultado desejado, porque o cristão manteve-se fiel à sua crença e saiu-se vencedor nessa batalha espiritual. Atualmente, Mel Gibson está concluindo a sequência do seu filme, que se chamará A Paixão de Cristo, Ressurreição. Se você gostou desse vídeo, peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até um próximo vídeo.